Mas começando, assim, analisando o que a gente esperava de futebol, São Paulo acabou tendo um prejuízo antes do início da partida, porque o Moreira não conseguiu jogar. Então, aí é o terceiro lateral. E o Moreira exatamente nem é um lateral, ele pode vir a ser um lateral, mas na categoria de base ele era jogador de meio campo. Então, o São Paulo não tem lateral. Aí teve que fazer ali a Alisson, Bobadilha, teve que achar um jeito de jogar por ali. Mas E aí entra o Galopo no meio de campo. Isso. Aparentemente, o Carpini já pensava em algumas alterações da formação, independentemente de ter perdido o Miranda, né? Acho que essa formação... Moreira, perdão. Isso. Essa formação com 2 atacantes, eu acho que era uma coisa que ele já vinha preparando, aí né? tudo bem. Mas, e aí, rendeu mais ou menos, né? O São Paulo rendeu abaixo do que já conseguiu render. É a segunda partida. Na primeira, você podia pensar no impacto do psicológico, né? Conquista jogo clássico, conquista... Primeiro derrota o Corinthians, depois consegue vencer o Palmeiras, superar o Palmeiras, né? Mesmo sem vencer. E aí cai um pouquinho de produção. E agora já era para ter conseguido fazer uma partida um pouquinho melhor. O Santos dentro do padrão Santos. E depois que sai 1-0 do Santos, a gente sabe que o time do Carille não vai tomar gol, mesmo que tome. Mesmo que tome gol, não vai tomar gol. Porque tomou o gol. O gol que o São Paulo tem anulado, ele é um erro de regra do futebol. Ele não é um erro de arbitragem. Ele é um erro de regra do futebol. Essa regra já foi modificada várias vezes nos últimos 10 anos. Então, antes, ela podia bater na mão e entrar no gol. Se fosse involuntário, era gol. Uhum. Depois, ela poderia bater na mão, o jogador fazer, se fosse involuntário, poderia ser. Depois passou para... Olha como é incoerente, falando na incoerência. O jogador pode dominar a bola com a mão, dar o passe, dar o passe e o gol valer. Dominar a bola com a mão, desde que seja involuntário, claro, tá? Lógico. Dar o passe e o gol valer. Mas ele não pode marcar o próprio gol. Ou seja, não faz o menor sentido. E esse lance eu até absolvo a Edna, porque ela não tinha como ver. Ela percebe os jogadores do Santos reclamando, mas era muito difícil de observar. E aí tem uma situação que piora ainda mais o contexto do jogo, porque o contexto é de um jogo de duelo psicológico também, desde a nota emitida do Santos ao estádio lotado por torcedores do São Paulo, e uma pressão inicial até por tomadas de decisão de jogo picado no início da partida da própria Edna. Esse lance de toque de mão no VAR, ele não é interpretativo. Se a bola tocou no braço e ele faz o gol, o VAR tem que avisar. Tocou no braço, fez o gol, gol ilegal. A Edna não tem que ir no VAR, tá na regra isso aí. Aí ela vai no VAR, fica pelo menos 3 minutos no VAR, a torcida pressiona, xinga ela, os torcedores do São Paulo pressionam, os jogadores do São Paulo pressionam, os do Santos pressionam também, e o jogo ganha um outro contexto psicológico depois de uma tomada de decisão que não precisava passar por ela, segundo a regra. Você vai debater a regra? A gente está debatendo até agora e desde o ano passado a gente debate. Até porque geralmente quem faz a regra não pratica o esporte, né? Mas enfim, é um outro debate para uma outra demanda. Mas nesse caso, a chamada do VAR, para a Edna ir para o VAR, ela está fora da regra. Luiz, parece que bateu no braço, fez o gol. Para juntos decidirem se a imagem mostra isso ou não. A imagem não está muito clara. O que você acha? Mas mas essa imagem que a gente, imagem que a gente tem, porque a gente não tem o direito de transmissão. Isso, mas a imagem do VAR mostra tocando o braço. Não tem tomada de decisão em conjunto. Não faz sentido, porque na regra não tem isso. Mas eles chamam a Edna para isso. O procedimento é o VAR avalia e chega à conclusão se tocou no braço ou não. É igual do impedimento. Só avisa. O impedimento. Nenhum árbitro vai lá analisar impedimento. Se o VAR achar não tem imagem conclusiva, ele não pode decisão de campo. Pode anular. Exato. Não pode chamar. Não pode chamar, decisão de campo. Então, assim, ele não pode chamar, vamos discutir aqui para ver se eu tenho imagem conclusiva do toque de mão. Então, assim, houve um erro de procedimento dentro da regra. O gol é irregular. O gol é irregular, a regra é uma porcaria, tá? Mal feita, tá? Porque não há intenção de toque, o braço está junto ao corpo, ela bateria na barriga do Eric, daria a mesma condição para ele. Se vai para outro jogador, pode valer o gol. Então, se o Eric faz o passe e o Juan faz o gol, valeria o gol. É uma besteira. Então, assim, mas a decisão final é um acerto. Sim. Tudo que acontece o processo é um erro. Vamos aproveitar para ouvir o presidente do São Paulo, Júlio Casares, falando sobre essa situação. Ele fez críticas à atuação da arbitragem nessa partida. Nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco uma opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões absolutamente lamentáveis. A arbitragem hoje
se mostrou insegura, picotou o jogo, foi desproporcionalmente, marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem, inclusive, prejudicou mal posicionada. O presidente fala que não vai discutir os lances capitais, aí ele fala do pênalti. Isso. Aí ele fala que não costuma reclamar de arbitragem e fala, olha, tiveram faltas em excesso a favor do Santos. Você está condicionando o torcedor a fomentar um debate que não vai ajudar em nada, nem a arbitragem, nem o desempenho do time. Quando o clube às vezes quer reclamar da arbitragem, mas aí ele chega à conclusão de que os lances que decidiram a partida foram corretos. Foram corretos, tá? Então, pode haver uma reclamação no sentido de não foi bom, né? O árbitro poderia ter visto em campo ou não, mas se o resultado final não foi afetado... É uma justificativa para o torcedor. Tá vendo? Meu dirigente se posicionou. Isso. Tem o posicionamento da Edna que atrapalha ali um lance do Pablo Maia também, deixou ele furioso. Não, ela estava mal posicionada. A Edna já apitou melhor. Ela vem nos últimos tempos apitando abaixo do que se espera. E será que uma nota como a do Santos também não piora a situação? Não prejudica ainda mais? Não ajuda, mas assim, em se tratando de um árbitro de altíssimo nível, uma nota não devia prejudicar em nada. Tá? O cara vai tranquilão pro jogo. Será? Nos bons tempos de arbitragem, o cara ia muito tranquilo pro jogo. Pelo contrário, o Santos dificilmente ia ser beneficiado nas decisões, depois de uma nota pressionando a arbitragem. Eu só temo que a carga de críticas envolva o gênero. Pode ser também. Eu acho que existe uma pressão psicológica. Eu acho que existe uma pressão psicológica. E ela tá mal, tá? Isso, tá mal. Pode ser, mas ela não está bem. E o gênero também não deixa uma imunidade de crítica. Não, bem claro que ela está muito mal. Mas eu acho que eles carregam quando é Edna. O pênalti, também não sei o quanto ela podia se aproximar tanto daquele lance para ter observação. Bora falar agora sobre o São Paulo, cornetadas a Thiago Carpini, o técnico recém-chegado que já tem um título, o da Supercopa do Brasil, depois de empate no tempo normal e vitória nos pênaltis contra o Palmeiras. Foi muito cornetado nas redes sociais por conta da derrota por 1-0 contra o Santos na noite dessa quarta-feira no Morumbi, segunda derrota seguida do São Paulo. O tricolor havia perdido no final de semana de carnaval para a Ponte Preta 2-0 em Campinas. As cornetadas ao Carpini, especialmente nesse clássico, dizem respeito à insistência na presença do Juan, que desperdiçou uma chance incrível, e também algumas outras escolhas feitas no decorrer da partida. O São Paulo tem um elenco melhor do que o do Santos e não conseguiu jogar bem. Apesar da arbitragem horrorosa da Edna Alves, não dá para atribuir a derrota apenas à atuação da árbitra. O São Paulo deixou a desejar. E para piorar, o tricolor pode ficar até de fora da fase só para você entender, o Campeonato Paulista é disputado em grupos. Somente os 2 primeiros passam à próxima fase. Nesse momento, o São Paulo é líder do seu grupo com 13 pontos. Só que o Novo Horizontino e o São Bernardo, que tem 12 pontos, jogam nessa quinta-feira. E se vencerem, ultrapassarão o São Paulo, jogando o São Paulo para a terceira colocação, algo que o deixaria, pelo menos momentaneamente, fora da próxima fase do Paulistão. Dá para pensar no Thiago Carpini sendo demitido? Certamente não, isso nem é cogitado internamente, mas é um trabalho que depois de 2 derrotas começa a sofrer as primeiras críticas e a falta de experiência do técnico certamente é algo que bate bastante forte. Ele decidiu que não continuará na China. O contrato dele com o Shanghai Port se encerra em novembro desse ano e não haverá renovação do contrato. Os chineses do Shanghai Port chegaram a oferecer a continuidade do salário atual de algo na casa dos 10 milhões de reais por mês ou 24 milhões de euros por temporada. Oscar, jogador de 32 anos de idade, há 8 anos no futebol chinês, disse não aos chineses. Se vai cumprir os últimos meses do contrato, está completamente descartada a vinda de forma antecipada para o Brasil. Shanghai Port não tolera a ideia de perder o jogador, ele cumpre o contrato até o fim e a partir de 2025 fica apto a voltar para o futebol brasileiro, embora, imaginemos, possam surgir propostas do futebol europeu. Ele chegou a ter no ano passado 2 ofertas da Inglaterra, uma do Chelsea e outra do Arsenal, mas se mudasse para a Inglaterra, ele receberia metade daquilo que teria direito no futebol chinês. Só para lembrar também que o Flamengo, especialmente no ano passado, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Internacional foram alguns daqueles que buscaram informações e sondaram a situação do meio atacante nas últimas janelas de transferência. O Oscar seria
peça importante, titular absoluto em qualquer time do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida, mesmo com esses 8 anos de futebol chinês, é alguém com enorme potencial e de uma idade boa de 32 anos. A informação sobre a decisão do Oscar de não continuar na China foi publicada nessa quarta-feira pelo pessoal do UOL. E a pergunta que eu deixo para você é: caberia no seu time do coração? Qual o esforço que o seu clube precisaria fazer para ter o Oscar como reforço? E o São Paulo corre algum risco de não se classificar, né, no Campeonato Paulista para as quartas de final. Ainda tá bem ali no grupo, mas os adversários estão chegando. A gente já fala sobre isso e sobre o jogo especificamente com o Elton Serra, mas queria começar contigo, Gaciba, agora, para a gente tratar dessas reclamações do São Paulo. Tem razão com as queixas? O primeiro erro, vamos deixar bem claro, 2022... Edna Alves Batista apitou um Santos e São Paulo e, claramente, admitido pela própria Federação Paulista, deixou de marcar um pênalti claro para o Santos e acabou sendo punida por isso. Né? Então, ou seja, erra a Federação Paulista em repetir a árbitra num jogo, colocando uma carga emocional desnecessária em cima da árbitra da partida, da Edna, para ela fazer o jogo, né? Agora vamos para o jogo em si, para as decisões que foram tomadas, as decisões capitais. Diferente do presidente, eu gostaria de falar a respeito das decisões capitais. Primeiro, ela marcou uma penalidade que acabou sendo o gol da vitória do Santos. Observei as imagens por todos os ângulos que eu tenho, em especial esse é um ângulo muito bom da gente dar uma observada. E uma das coisas que a gente analisa sempre que a gente vai ver um negócio da arbitragem é qual o jogador que está jogando e qual o jogador que está propondo o contato, né? Esse ângulo é ótimo. O jogador de São Paulo está indo em direção à bola, chega a tocar na mesma, querendo jogar, e o jogador do Santos dá uma passada lateral, uma passada para a direita, provocando o contato. Olha só, essa jogada é legal, esse ângulo é legal. Quem provoca o contato é o atacante. Para mim, não existe a penalidade, né? Acabou que a Daiane Santos, que era a árbitra de vídeo, a árbitra internacional também, chamou a Edna para uma revisão à beira do campo, ela não marcou essa penalidade em campo, a Edna foi até a área de revisão e por 4 minutos, quase 4 minutos, ficou analisando a imagem, né, e acabou optando pela marcação da penalidade. Para mim, equívoco da equipe de vídeo, equívoco da equipe de campo, por esses detalhes que eu estou colocando, pelo contato provocado pelo atacante e não pelo defensor. Tá, o gol anulado do Luciano está em posição de impedimento. É claro que o torcedor no Morumbi, ali olhando, sai revoltado, porque teve 2 gols anulados do São Paulo, né? O do primeiro tempo é muito claro, impedimento. E esse aí foi por toque de mão, gol do Eric. A bola realmente bate na mão e a regra diz, se a bola bater na mão do atacante, o gol tem que ser anulado. Também, aí foi bem tomada a decisão correta, Gaciba? Foi, a única coisa que eu estranhei é a chamada à beira do campo. Para quem na beira do campo? Né? O árbitro de vídeo tinha a imagem clara e a imagem fechada mostra até o pulso quebrando do jogador do São Paulo, né? No momento que ele recebe a bolada, claramente causa um impacto na mão dele, né? E claramente ele prepara uma possibilidade de gol para si próprio. Isto não é interpretativo, isso é factual. A Edna deveria ter sido avisada no centro do campo, abrir o quadradinho e marcar a falta e anular o gol. Ela foi à beira do campo e ainda ficou quase 1 minuto analisando as imagens para ver o contato da bola com a mão, depois pediu uma imagem aberta para ver se o jogador tinha criado a possibilidade para si próprio. Para mim, uma conduta completamente desnecessária, quando poderia ter sido feito de maneira factual, né? Já que isso é a questão do seguinte, tem uma imagem mostrando que a bola toca na mão. Acabou. Não existe mais dúvida, não existe mais polêmica. Valeu, Gaciba, obrigado. Acho que esse assunto ainda vai render na quinta-feira, aqui nos nossos programas, mas foi bem legal ter a sua visão, suas explicações para os lances. Obrigado, Gaciba, um abraço.
Abraço, companheiro. Até a próxima. Abraço, Elton.